Cumprimentamos os membros da mesa diretiva aqui presentes, o professor Dr. Germano Rigassi Júnior, reitor da PUC Campinas, o professor Dr. Marco Aurélio Pinheiro Lima, do Instituto de Física da Unicamp, o professor Dr. Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP, o professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp, a engenheira Rosana Seron de Giorgio, coordenadora do Programa de Gestão de Negócios do Lentes, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da PUC Campinas, e a senhora Daiane Tel de Moraes, coordenadora do Mescla da PUC Campinas. E os membros que participam remotamente, o professor Michael Hennessy, especialista da Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e os professores conectados conosco também. Para a abertura dessa sessão, eu passo a palavra ao magnífico reitor da PUC Campinas, professor Dr. Germano Rigassi Júnior. Boa tarde a todos. Com alegria que nós estamos iniciando esse workshop e cumprimento, então, aqui os convidados para as discussões e reflexões que pretendemos fazer sobre o LANDES, Laboratório Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Cumprimentar especialmente o professor Dr. Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, gentilmente se deslocou até aqui para nos ajudar nessa reflexão. O magnífico reitor da Universidade de Campinas, professor Antônio José de Almeida Meirelles, Tom Zé. Cumprimentar o Marco Aurélio Pinheiro Lima, que é o grande entusiasta desta proposta. Cumprimentar a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da PUC Campinas, e a doutora Daiane Tel de Moraes, que é a nossa coordenadora e gerente de inovação do Mescla. Cumprimentar também os membros que participam remotamente, em especial Michael Hennessy, representando o BID, e o professor Dr. Arthur Iab Milanês, gerente administrador do BNDES. Cumprimento também a Rosana, que é nossa presente, nossa engenheira, e o Rossel, que nos acompanha também remotamente. Pouco da história desse processo, né, que nos levou a acolher uma proposta da Universidade o LANDES. Há algum tempo atrás, o professor Marco Aurélio nos procurou e apresentou inicialmente a proposta de um laboratório nacional para o desenvolvimento sustentável. Refletimos sobre a proposta, discutimos, fizemos sugestões, né, e outros encontros aconteceram, até o momento que a universidade fez uma proposta de acolher o laboratório no espaço e na estrutura da universidade. E as razões para esse acolhimento da proposta para o interior da universidade são as seguintes. A primeira é que ela vem ao encontro daquilo que é a inspiradora da missão da nossa universidade, que é uma universidade sem fins lucrativos, filantrópica, comunitária e confessional católica, e vem ao encontro dessa missão, da sua catolicidade, que é inspirada, sobretudo, pelo magistério do Papa Francisco. E em 2015 o Papa Francisco publica uma encíclica denominada Laudato Si,
cujo a preocupação básica é o cuidado com a casa comum, na perspectiva de se construir uma ecologia integral e que voltada à preservação e o cuidado de todos os seres, sob inspiração do que foi a vida e do que foram os valores propugnados por São Francisco de Assis. Então, a primeira razão é essa, quer dizer, um laboratório como esse dentro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas vem ao encontro da sua missão. A segunda razão diz respeito àquilo que o laboratório propõe, que é promover debates, estudos, análises, avaliações, né, e oferecer também serviços na perspectiva de levar adiante referências importantes para a economia nacional, sobretudo no que diz respeito à ideia de uma economia circular, né, uma economia de baixo uso de carbono, uma economia baseada num urbanismo sustentável e, sobretudo, com o cuidado com o meio ambiente, proporcionando também diretrizes para que tudo aquilo que está voltado ao que hoje denominamos agronegócio possa se dar dentro da perspectiva da sustentabilidade. Então, essa razão, né, anima a universidade em acolher o projeto. A terceira razão é porque nós estamos, a convite já tempo da Unicamp, e aí o reitor Tom Zé tem estado à frente desse projeto, que é o RIDES, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que já avançou muito na sua concepção. Hoje nós já contamos com o Master Plan para a implementação do Hub nesse território em que nos encontramos. O setor público também está envolvido nesse processo, apresentando no âmbito municipal, né, políticas, diretrizes para organizar este ambiente de inovação, e o Laboratório Nacional de Desenvolvimento Sustentável, para o Desenvolvimento Sustentável, vem ao encontro dessa proposta também do RIDES, que está muito avançado, e eu acho que o reitor Tom Zé apresentará um pouco essa ideia com mais detalhes, né? E, finalmente, isso traz à universidade, né, condições de potencializar ainda mais, né, projetos, seja no âmbito educacional, oferecendo cursos de graduação, especialização e extensão que tratem deste tema, o tema da sustentabilidade, seja com projetos de pesquisa aplicada, avançando numa diretriz que tem sido seguida internamente, que é a de se aproximar, digamos assim, das demandas do setor produtivo na perspectiva de levar adiante a construção de um ambiente mais sustentável. Então, são razões que a universidade hoje entende condições de poder estar, né, atendendo. Por outro lado, é claro para todos que internamente se envolveram com esse projeto, nós envolvemos a Pró-Reitoria de Pesquisa, a pós-graduação e extensão, o programa Mescla, coordenadores de programas de pós-graduação, em reuniões que foram regulares e discutiram essa proposta no âmbito da universidade. Mas o que é claro, diante do tamanho do projeto, esse não é um projeto para PUC Campinas levar adiante somente. Esse é um projeto que é um projeto para a Unicamp, para outras universidades, para outros institutos de pesquisa, enfim. A ideia é de que sozinho não faremos nada. Nós precisamos construir isso conjuntamente com todas as instituições. Quer dizer, esse é um projeto, entendo, para o país, né? E com uma força de poder contribuir, né, com a construção de um país que terá a oferecer para o mundo aquilo que vai ser a novidade do mundo, né? Uma economia marcada pela referência da sustentabilidade ambiental.
Então é isso, queria agradecer mais uma vez e deixar claro que a PUC Campinas, né, abraça o projeto, acolhe o projeto, já o inscreveu dentro das suas estruturas institucionais e certamente vai oferecer, né, as condições que lhe são possíveis para a realização de parte dos objetivos desse projeto. A primeira é no campo da educação, da formação, que nós entendemos estar mais próximo de realização. E, como disse, é um projeto que tem que ser dividido, compartilhado com todos. Muito obrigado. Obrigado, professor Germano, pelas palavras. Se apresenta aqui também do professor Dr. Fábio José Benedito de Almeida Davi, nosso vice-reitor. E gostaria agora de passar a palavra ao professor Dr. Marco Aurélio Pinheiro Lima, do Instituto de Física da Unicamp. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e apresentando essa ideia. Eu gostaria de fugir um pouco do protocolo e contar um pouco para vocês por que o formato desse workshop tem essas instituições. E essa ideia começa num laboratório onde o governo brasileiro, na época, decide que etanol deveria ter desenvolvimento tecnológico forte e essa ideia acaba gerando um laboratório focado nisso. E naquele momento, a FINEP e o BNDES, que são dois participantes desse workshop, o Aragão, hoje diretor científico da FINEP, e do BNDES, o Arthur, que está apresentando online, eles, de certa maneira, eles participaram fortemente na presença de financiamento público para as ideias ligadas ao etanol. Isso caracteriza uma missão, o Brasil focado numa coisa da sua origem, etanol é uma coisa que nasceu muito forte no Brasil, e mostra a iniciativa do governo em missões que vão numa direção importante para o país. Essa segunda proposta é o RIDES. O RIDES é um Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, e ele nasce quando a Unicamp decide comprar uma fazenda que corta o território do Ciatec em 2 pedaços e, de certa maneira, obriga a Unicamp a ser protagonista no futuro dessa área. E aí essa discussão que foi na gestão do reitor Marcelo Nobel era exatamente como que nós vamos fazer isso. E a proposta de desenvolvimento tecnológico era clara para a região, tinha a marca da região, e acabamos amadurecendo a ideia de que deveríamos caminhar para desenvolvimento sustentável. E isso surge a ideia do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, onde aqui aparecem os protagonistas do Unicamp, hoje representado pelo reitor Tom Zé, a PUC Campinas, que imediatamente após aprender sobre essa iniciativa, ela falou, isso faz parte da nossa natureza, queremos participar, nós não somos Ciatec, mas nós queremos ajudar a construir essa lógica. E o BID, onde o Michael está participando dessa nossa reunião também, isso nasce quando o representante do BID do Brasil, ele visita a Unicamp e diz o seguinte, esse tema está colado na presidência. Então, sustentabilidade está colada na presidência, então, se eles forem nessa direção, a gente financia o projeto. O projeto começa na Fazenda Argentina, mas imediatamente se expande para a cidade, deveria pôr outros atores aqui, porque a cidade entra nesse projeto. Mas a explicação, de novo, é que essas instituições participaram dessas duas iniciativas e as duas iniciativas ligadas à discussão de sustentabilidade. Então, aí surge a ideia de fazer um laboratório nacional. Nota que, a hora que você cria o nome do laboratório nacional, você está sendo ambicioso. Você está sendo ambicioso porque a agenda é uma agenda muito ambiciosa. E, obviamente, ela conta no nome que a gente tem que envolver outras instituições, que ele tem que ser extremamente arrojado. Então, eu vou falar de duas inspirações, porque essa é a pergunta, é a razão de ser do laboratório. A primeira é você, primeiro, perceber o seguinte, o Brasil precisa evoluir economicamente ainda, mas a estratégia de desenvolvimento socioeconômico precisa evoluir. Por quê? Porque as mudanças ambientais que existem, que estão acontecendo, são causadas pela presença humana, e isso tem muita ciência nessa assunto.
O que precisa acontecer é ações objetivas na direção de transformar a nossa economia numa economia que impacta menos o meio ambiente. E a inspiração número 2 é perceber que o Brasil tem grandes vantagens nesse assunto. O Brasil tem grande território voltado ao agronegócio, ricas florestas, abundância em recursos hídricos, diversas fontes abundantes sustentáveis de energia, minério, petróleo, etc. O que mais ou menos indica que se a gente aprender a fazer essa nova economia dentro de uma lógica de sustentabilidade e considerando que a ONU tem um impacto nessa direção, que a gente atrai o olhar mundial para esse tipo de coisa. Então, a gente enxerga grandes oportunidades para o país. Então, a ideia de se criar um laboratório primeiro, ele tem que ter capacidade de diagnóstico, vocês vão ver que isso é essencial, capacidade de fazer avaliação, fazer modelagem, fazer desenvolvimento tecnológico e de fomentar o desenvolvimento tecnológico. E aqui eu coloquei alguns exemplos, só para não ficar solto o negócio, eu coloquei alguns exemplos, nós colocamos alguns exemplos de temas que, se o Brasil participar, obviamente ele poderá ter vantagem. O primeiro tema é mundial, o desenvolvimento tecnológico necessário para viabilizar a economia circular. É simplesmente perguntar quando é que a gente tem todos os atos que precisa para construir tecnologia à nossa disposição, desmanchando as coisas velhas para fazer as coisas novas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a hora que você fizer isso, você para de prospectar, minerar, que tem forte impacto ambiental e tudo mais. O segundo tema que o Brasil é continental. Então, a gente tem que perguntar qual é a estratégia tecnológica para o Brasil para a mobilidade de baixo carbono. O assunto do etanol já é um convite para a gente olhar atentamente, carros híbridos, será que nós vamos conseguir fazer infraestrutura elétrica rapidamente para o país inteiro? Será que tem oportunidades? A gente começa com um híbrido, usa biocombustíveis de alguma maneira e de alguma forma ajuda os países como o nosso, não só na América Latina, como na África, a fazer uma coisa intermediária em relação ao carro elétrico. Esse é um outro tema que pode ser super interessante para nós. Qual é o esforço tecnológico para ter a agricultura mais sustentável do planeta e para a pecuária? Isso é óbvio, nós somos desde criança que a gente vê que se acelera do mundo que você está fazendo. Então, esse assunto, se a gente fizer direito esse tipo de coisa, o mundo, principalmente o mundo que já está atento às mudanças climáticas, obviamente ficam nossos clientes. Né? O que precisamos fazer para ter a matriz de energia mais limpa e barata do planeta? Ela já é uma das mais limpas do mundo. Como é que a gente barateia essa energia? Por quê? Porque a indústria do futuro, eu não sei se ela vem buscar a mão de obra barata. Provavelmente ela vem buscar energia barata, extremamente automatizada e tudo mais. Então, isso pode ser uma grande vantagem para nós também. E enquanto a demanda dos recursos naturais ainda for alta, quanto custa e com qual tecnologia podemos minerar sem destruir nossos biomas? Isso é um desafio, porque normalmente, quando você fala em mineração, a reação é não pode. Não pode porque vai ter um impacto ambiental. Mas a pergunta correta é quanto custa fazer direito? Se for metade daquilo que você está prospectando, se a sociedade está disposta a pagar esse tipo de coisa para evitar impactos ambientais. Em relação ao petróleo, a gente não pode se iludir. Petróleo e carvão é a grande base energética do mundo. Você não vai desligar isso rapidamente. Para vocês terem uma ideia, nós substituímos, você pensa que você substituiu parte do combustível fóssil por combustíveis renováveis, energia renovável. Isso não é verdade. Nós aumentamos substancialmente o uso de petróleo e de carvão. A parte, que eu diria, limpa, ela vem para agregar energia, mas ela não está substituindo efetivamente. Então, essa pergunta é importante. Quanto custa você extrair um barril de petróleo que tenha impacto zero ambiental? Lembra que o barril do petróleo custa $10, ele custa no mercado um pouco menos de 100. Isso significa que se ele custar 30 para ser limpo, 40, talvez seja uma solução de longo prazo. Então, isso é uma coisa que precisa ser olhada. Qual é o passivo? Isso aqui nasce numa discussão que fala com o RIDS, tá? Qual é o passivo ambiental sobre a organização urbana? O que precisa acontecer para promover uma organização sustentável? E assim, nota que a hora que você faz esse tipo de pergunta, você está falando as novas urbanizações, como é que tem que ser feito para ser o mais sustentável possível? As velhas, como é que você faz para zerar
gás de efeito estufa e tudo mais. Então, só nesses temas, a gente mostra que tem coisas absolutamente ligadas à nossa realidade e que convidam a existência de um laboratório que, junto com competências, capaz de atacar problemas desse tipo. Eu vou ler o que está em negrito e diria o seguinte: a busca de soluções pode criar novas estratégias para o país e torná-lo economicamente mais atraente e competitivo. O momento atual diz que a sustentabilidade precisa ser um valor cultural poderoso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente ouve muito sustentabilidade. O número de empresas apoiadoras do tema no mercado é enorme. A pergunta é: quais são efetivamente as estratégias de governo do Estado brasileiro na direção de aproveitar esse tipo de coisa? Então, nossa proposta de criação do Lendes, o objetivo é identificar e ajudar a implementar a melhor agenda econômica para o Brasil em grandes temas. Altamente ambicioso, não tenho dúvida nenhuma, mas isso vocês vão perceber daqui a pouquinho, que a ideia desse laboratório é não trabalhar sozinho. A ideia desse laboratório é detectar competências e trazer essas competências para soluções específicas no tema. Eu vou fazer uma mensagem aos participantes. Eu, de alguma maneira, com outras palavras, eu falei sobre isso com cada um deles antes desse workshop. Mas eu gostaria de realçar o seguinte: a ideia básica é que o Landes leve a sério as mudanças climáticas devido à presença humana e atue com foco no desenvolvimento tecnológico necessário e oportuno para o Brasil. Essa é a ideia básica de criar um laboratório como esse. Será um laboratório complexo e precisa de apoio objetivo das instituições públicas e privadas. Ele não anda sozinho, não tem tempo. Perguntas e pontos de reflexão aos participantes. Primeira, suas instituições estão se estruturando para enfrentar esse desafio? A ideia do tema desenvolvimento sustentável exige parar, entender, substituir tecnologias competitivas economicamente. Como é que nós estamos nos preparando para isso? E a provocação é de que forma o Lendes pode ser útil. Um laboratório que tem esse tipo de foco, como é que ele pode ajudar nesse assunto? Que tipo de parceiro ele pode virar da instituição para que isso aconteça? Aproveito a oportunidade para convidá-los a sugerir o que o Landes precisa ter e ser para se tornar um parceiro efetivo das suas instituições. Então, isso vale em todo sentido. Olha, só você pode dizer, olha, o fato de vocês criarem já está ótimo. O fato de vocês criarem, mas se acontecer isso, é melhor ainda. Então, essa é a provocação que a gente está fazendo. É preciso dar ênfase ao programa de avaliação. Vocês vão ver que esse programa ele é um dos programas centrais desse assunto, e nós precisamos dos apoios institucionais explícitos para evitar greenwashing, que é uma coisa que é essencial. A estrutura de programas a seguir apresentada busca garantir que, embora os programas dependam fortemente uns dos outros, o sucesso individual de cada programa representará um ganho substancial para o país. Isso cabe a uma pergunta, eu conversei com vocês antes, e o Michael do BID me fez duas perguntas sobre esse assunto. A primeira pergunta que ele me fez, Michael, o que é sucesso do Lendes? O que significa? Como é que vocês ficam felizes? Deu certo. E a segunda pergunta foi, Marco, você está com grandes temas nesse laboratório. Cadê o governo? Cadê o Estado brasileiro? E eu diria o seguinte: essa nossa primeira reunião é o início dessa caminhada de envolvimento do Estado brasileiro, conversando com instituições, entendendo a lógica desse laboratório para saber o quanto útil ela pode ser. E em relação ao sucesso, eu vou falar de algumas coisas. Se eu tivesse um mouse, eu pularia slide, mas eu acho que eu vou seguir como está. A estrutura de programa. Primeira coisa, o Lendes ele entra como um programa da PUC Campinas. Então, ele, como um todo, é um programa da PUC Campinas. Mas ele tem os seus programas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro programa já é um grande desafio, mas a entrega dele também já é algo super interessante para o país, que é o mapeamento de competências e de infraestrutura. É você saber onde estão as pessoas no Brasil, do nosso ecossistema, se for o caso, fora do Brasil, que consiga resolver problemas no tema específico que nós estamos escolhendo. E onde estão essas infraestruturas? Esse programa, eu já mostro um resumo rápido dele.
O Programa de Avaliação de Sustentabilidade e Modelagem Tecnológica. Esse é o programa que eu diria que ele precisa ter uma certa independência. Ele não pode sobreviver com o mesmo dinheiro que faz desenvolvimento tecnológico. E a razão é que ele vai dizer sim e não para as estratégias. Ele vai dizer se a coisa está funcionando ou se não está funcionando. Então, ele precisa, de alguma maneira, preservar a sua capacidade de contrariar o investidor na parte tecnológica. O Programa de Desenvolvimento Tecnológico propriamente dito, ele tem por espírito trabalhar com pessoas de todo um network. Então, à medida que você mapeia as competências e as infraestruturas, se busca por essas competências e constrói a lógica de um determinado desenvolvimento tecnológico. Isso significa que o laboratório precisa ter capacidade de contratar. Uma das boas razões de estar na PUC é que a PUC tem uma lógica capaz de fazer contratos específicos e é super importante isso para nós. A gestão de negócios, eu diria, a Rosana, que está aqui, ela está fazendo essa parte de gestão, ela fez um papel super importante no laboratório de etanol de atração das empresas. Então, a primeira coisa, a coisa importante nesse assunto é quem são os clientes, como é que eles entram, como é que eles participam. Então, e a gestão de negócios está nesses, né? E não só para buscar esses parceiros, mas também para buscar fundos, né, para tocar o laboratório. O programa Lentes de Comunicação ele está inserido na PUC, então ele faz parte do Departamento de Comunicação da própria PUC, o mesmo coordenador. O programa Lentes de Educação e Desenvolvimento Sustentável ele traz, na verdade, aquilo que eu falei logo no começo, de que esse tema precisa virar cultura. E a cultura seria o melhor ambiente que a gente enxerga, porque já está como valor intrínseco da PUC e a ideia de que a sustentabilidade faz parte do futuro de uma maneira intensa. E o programa Lentes de Políticas Públicas também conversa com a forma de você inserir novas tecnologias. Você insere novas tecnologias, lembra que nem sempre ela nasce competitiva e você precisa criar lógica de competição para que ela seja inserida. Olha, eu vou passar bem rapidamente um slide para cada um dos programas, só para vocês entenderem. O programa de mapeamento, ele exige você mapear. Quando eu falo mapear, você fala, pô, Marco, mas já tem mapas. Por exemplo, o Lattes é um mapeamento de currículo. O Google acadêmico é um outro mapeamento de currículo, mas isso que nós estamos propondo é um mapeamento de currículos específico para a resolução de um determinado problema. Então, a gente precisa, de certa maneira, juntar essas informações e disponibilizar as informações. Uma das estruturas que nós estamos imaginando é que talvez a gente pudesse começar esse mapeamento pela PUC, talvez pela Unicamp, que já tem o RIDS, quem sabe os outros grupos que compõem o RIDS e fazem pesquisa, mas esse é um desafio bastante importante. E a ideia do laboratório é que esse mapeamento ele seja de graça, não se aproprie dessa informação. A gente acha que isso já é um presente super interessante, se você conseguir motivar alguma instituição, ajudar nesse assunto de mapeamento, desde que esse assunto disponível para o público de modo geral. O programa de avaliação, eu diria o seguinte, olha, as rotas de desenvolvimento tecnológico oportuno para o Brasil requerem, primeiro, identificar e caracterizar as cadeias produtivas do país que trazem maiores impactos ambientais. Já existem exercícios nesse assunto, inclusive no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente precisa simplesmente juntar informações e agregar informações que forem importantes para um determinado processo, associadas às suas respectivas importâncias socioeconômicas, como geração de emprego e renda. Então, não pode ser só, tem que ter toda a componente de sustentabilidade nesse assunto. A mensuração apropriada dos impactos ambientais e socioeconômicos das alternativas tecnológicas ex ante. Isso aí é quase que você dizer, tem coisas que você nunca fez antes e você precisa saber como é que isso vai funcionar no futuro. Então, tem que saber fazer modelagem com isso. Estratégia para o processo de seleção de alternativas. Você tem alternativas tecnológicas, como é que você escolhe? Aplicação de técnicas internacionalmente reconhecidas e avaliação para se afastar do greenwashing, isso é absolutamente fundamental. Análise de ciclo de vida, análise de um produto, análise aplicada de equilíbrio geral, confiar nos seus dados, entender o que está acontecendo.
às vezes, eu diria até trazer, buscar dados dentro do próprio país, né, porque muitos desses dados são internacionais. Avaliação integrada com as dimensões tecnológica, modelo de negócios e políticas públicas, por exemplo, a introdução e sucesso de rotas alternativas, podem requerer alterações no arcabouço regulatório. O outro programa, que é o de desenvolvimento tecnológico, ele, de novo, ele traz toda uma lógica de como é que você faz o desenvolvimento, como é que você localiza as competências, e depende intrinsecamente do sistema de competência, de comunicação, de educação e desenvolvimento sustentável. E um dos desafios nossos é como começar esse programa. Uma das propostas é que talvez a gente pudesse ajudar a PUC a entrar no assunto laboratório de análises físicas, químicas e biológicas do tema. Então, é literalmente fazer isso. Pode ser um laboratório de serviço, mas um laboratório capaz de pegar um processo e preencher as lacunas, fazer as medidas e entender como é que aquela empresa, aquela instituição, como é que ela está impactando ambientalmente, e ter um laboratório que preencha as lacunas. Então, isso pode ser uma coisa interessante. Então, eu diria, o assunto gestão de negócios, talvez, a gente sabe que tem um grande desafio nisso, porque não basta só você criar uma regra do jogo de propriedade intelectual, você tem que trazer a empresa que vai fazer o desenvolvimento com você, e ela tem que entender que aquele ambiente é seguro, embora ele seja de alto risco, porque essas tecnologias exigem arriscar nessas coisas. Então, esse programa é um programa que precisa ter bem arrumadinho. E no processo das nossas conversas, a PUC imagina criar um parque tecnológico temático em desenvolvimento sustentável. Isso fala com o Lens. Então, seria ótimo se a PUC caminhasse nessa direção, talvez fosse até uma maneira mais simples de você fazer um parque tecnológico escolhendo um tema para fazer. E essa conversa com o Lens seria muito próxima. O programa de educação e desenvolvimento sustentável, ele traz dois aspectos, eu diria, super importantes. Primeiro, ele nasce dentro das faculdades da PUC, por exemplo, a Faculdade de Educação está envolvida, a Faculdade o curso de pós-graduação em sustentabilidade, os dois coordenam esse programa juntos. E a proposta fala com aquilo que a PUC está querendo, que deu para entender, que é estimular e estabelecer a cultura do desenvolvimento sustentável. Nota o seguinte, a gente precisa, nossas crianças precisam aprender o que está acontecendo. Então, você, por exemplo, se você inventar um workshop sobre todas as profissões que nós estamos formando pessoas, qual é o impacto daquela profissão no meio ambiente? Esse programa é um programa que poderia estimular a entender o impacto de todas as profissões e fazer a cultura daquilo que a gente precisa que ocorra. E o programa de políticas públicas, ele também conversa muito fortemente com a PUC, inclusive é o coordenador de pós-graduação da Escola de Direitos da PUC que está fazendo esse programa, e ele já traz alguns temas que claramente faz parte da lógica do programa de pós-graduação dele, como cidades inteligentes, green tech, política internacional do meio ambiente, e essas coisas certamente conversam com o Lens. Interação, atuação conjunta, ele também precisa trabalhar com todos os programas, então ele precisa interagir o tempo todo com todos os programas, e a proposta lembra quando você cria uma nova tecnologia, você tem que saber quais são aquilo que já existe na tecnologia anterior e o que você precisa construir em termos de políticas públicas para que aquela nova tecnologia, que agora causa menos impacto ambiental, possa evoluir. O comitê, o Lens tem a estrutura de funcionamento dele, é um comitê estratégico, presidido pelo reitor da PUC, que vai compor uma espécie de conselho que decide quais são os problemas mais relevantes a serem olhados, atacados naquele problema. Obviamente que esse comitê estratégico, o mais interessante é ter quem financia o Lens dentro desse comitê, porque quem financia o Lens quer os resultados, quer participar da lógica que aquilo está dando. O comitê de articulação, ele já existe, são todos os coordenadores de programa que compõem esse comitê de articulação, ele recebe a informação do comitê estratégico e ele faz a lógica de funcionamento do laboratório funcionar.
A primeira coisa é passar por programa de avaliação para entender todo o impacto ambiental daquilo que a gente está querendo consertar. Isso pode ser que volte até para o comitê estratégico, dependendo do tipo de resultado que você tem. Passa imediatamente para a comunicação, para a educação e para políticas públicas, para analisar o tema sobre aquilo que está ocorrendo. Aí esse comitê nota que o programa de mapeamento de competências é essencial, ele está funcionando dessa maneira, e o programa de desenvolvimento tecnológico ataca o problema propriamente dito e devolve isso, eventualmente, para o comitê estratégico e para o cliente que está interessado nesse assunto. Está em letras miúdas, pequenininhas, mas toda a estrutura administrativa do Lens está com a Então, eu diria o seguinte para vocês, terminando, né? O desenvolvimento sustentável, eu não tenho dúvida que é um projeto Apolo de escala mundial. À medida como a ONU senta, mesmo que eles não façam uma lei, né, eles concordam, 193 países atacam esse assunto como sendo essencial, isso indica que é algo que a lógica do desenvolvimento sustentável tem um grande apelo. Então, ele entra, ao trabalhar no assunto RIDS, eu visitei todas as unidades da Unicamp e isso tem um apelo fantástico. Quando você está falando sobre esse tipo de coisa, você está falando para os filhos, para os netos daquelas pessoas, porque você está com uma lógica que vem a terceira linha. Sustentabilidade é um ato de solidariedade. Mas o que nós estamos defendendo é que, além de ser uma de solidariedade, que você protege o futuro das próximas gerações, ele pode virar um excelente negócio para o Brasil e o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade. Eu queria dizer para vocês, nós estamos filmando, nós vamos colocar uma matéria sobre todo esse assunto no nosso site, que é o site que está embaixo, aí eu mando depois para vocês esse site, tem a discussão e aquilo que os próximos passos. Eu diria, a nossa preocupação hoje é contar, nós estamos indo nessa direção, e convidá-los a dizer, olha, seria muito melhor se acontecesse isso ou aquilo dentro dessa loja. Essa é a nossa proposta. Então, eu agradeço. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP. Bom, boa tarde. Eu queria cumprimentar aqui os participantes desse workshop, as pessoas dos dois magníficos aqui, Germano Rigatti Júnior e o Antônio José de Almeida Meirelles, reitores da PUC de Campinas e da Unicamp. E vou logo partir para, digamos, a parte prática da minha participação. Eu atualmente sou diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP. A FINEP, financiadora de estudos de projeto, uma das duas agências de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje liderado pela ministra Luciana Santos. A FINEP é, desde 1971, a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de investimentos do Ministério. O CNPq, como eu disse, é outra agência de fomento, ela é uma agência focada no pesquisador. A FINEP é focada nas instituições científico-tecnológicas e nas empresas de base tecnológica do país. Muito bem. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi criado em 1969, a FINEP torna-se Secretaria Executiva em 1971, e ele passou por um período em que o volume de recursos caiu consideravelmente, até que quando nós chegamos por volta de 1999, 2000, tínhamos atingido o fundo do poço. É quando surge a ideia dos fundos setoriais. Né? Os fundos setoriais, uma ideia realmente muito criativa, né? Porque ela, o que fez foi conseguir que um percentual do que empresas pagavam de royalties à União ou para a utilização de concessões, um percentual disso ia para alimentar um fundo setorial,
que tinha esse nome por ser ligado a um setor da economia. Então, por exemplo, o primeiro deles foi o Fundo Setorial do Petróleo, né, em 1999, que era alimentado com um percentual dos royalties pagos por companhias de petróleo à União. Surgiram vários outros. Hoje em dia, esse fundo são 14 fundos setoriais, ditos verticais, digamos assim, e ainda há 2 fundos que são transversais, o CT Infra, Fundo de Infraestrutura, e o Fundo Verde e Amarelo, que é dirigido a empresas. Então, esses 16 fundos constituem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, a partir de 1999, 2000, passou a contar, em tese, com um volume de recursos bastante significativo, né, por conta dessa arrecadação que eu mencionei. Só que ele, ao longo dos anos, foi sempre vítima, na medida que os recursos iam crescendo, ele foi vítima de processos que tinham diferentes nomes: contingenciamento, reserva de contingência, bloqueio, o que efetivamente, de certa forma, alijava uma parte desses recursos de sua utilização pela comunidade científico-tecnológica e empresarial do país. No ano passado, no entanto, houve um desenvolvimento importante, foi votada uma lei que proíbe o contingenciamento do fundo, certo? Essa lei, na realidade, ela não pôde entrar em vigor imediatamente, porque foi feita uma medida provisória que impunha um certo bloqueio, mas isso caducou em fevereiro desse ano, e, portanto, o FNDCT agora, né, está descontingenciado, o que significa que neste ano de 2023, nós podemos contar com, em números redondos, 10 bilhões de reais, 5 bilhões para recursos não reembolsáveis, ou seja, aqueles recursos que são dados às instituições científico-tecnológicas e empresas e que você não tem que retornar o recurso, mas sim retornar o resultado, né? E recursos reembolsáveis também no valor de 5 bilhões, né, que são utilizados para crédito. Muito bem. No início do ano, no dia 10 de maio, na realidade, a ministra ela editou uma portaria em que na qual ela recuperava 4 grandes eixos de atuação para o Ministério. O primeiro deles é recuperar, consolidar e expandir o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O segundo é um eixo que pretende reindustrializar o país, mas em bases tecnológicas, com um forte apoio à inovação nas empresas. Um terceiro eixo, que é ciência, tecnologia e inovação, utilizadas para grandes projetos nacionais mobilizadores, dentre eles o Reator Multipropósito Brasileiro, o Programa Cibers, de satélites de cooperação com a China, o NB4, que é um laboratório de biossegurança nível 4 a ser construído aqui em Campinas, lá no CNPEM, utilizando 3 linhas de luz do Sirius, e as 10 novas linhas de luz do Sirius. Esses são os projetos que, até o momento, foram elencados como os principais. E, por fim, um quarto eixo extremamente importante, que também tem um rebatimento nessa proposta que vocês estão fazendo, que é a utilização da ciência, da tecnologia e da inovação para desenvolvimento social. E hoje em dia, quando se fala em desenvolvimento social, obviamente, desenvolvimento sustentável é quase que uma premissa, né, para que isso possa ocorrer. Como resultado desses 4 grandes eixos, o FNDCT, agora já descontingenciado, passou a ter uma nova proposta de utilização para os seus recursos. Vale lembrar que também houve um desenvolvimento importante, que foi o seguinte: os empréstimos que a FINEP fazia com recursos do FNDCT, o crédito que era concedido às empresas, tinha como referência a taxa de juros de longo prazo, que era algo da ordem de 7,18. Somando-se a isso o spread natural de uma instituição financeira, que oscilava na faixa de 3%, 4%, nós estávamos falando de recursos na base de 11%, 12% ao ano, que era muito proibitivo para os empresários, e simplesmente esse recurso não era utilizado. Isso mudou. Agora a taxa de referência utilizada é a TR, né, a 2% ao ano,
Some-se a isso o spread da FINEP, nós estamos falando de recursos que podem custar algo como 4% ou 6% ao ano, o que é extremamente atraente, né, como crédito. Mas, como eu disse, o FNDCT, que tem uma governança própria, um conselho diretor, que em última análise é o que decide e formula, digamos, as políticas para o FNDCT em alinhamento com os eixos definidos pela ministra, optou por lançar 10 programas. Então, agora, nós teremos 10 programas orientados por missões. Que programas são esses? Eu vou dizer um a um, para que vocês já comecem a pensar em que programas terão uma relação, uma correlação com, por exemplo, essa proposta do Landes. O primeiro deles é o tradicional PROINFRA, um programa de recuperação, consolidação e expansão dos parques laboratoriais do país. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e só dizer para vocês que esse programa vai contar nos anos de 23, 24 e 25 com 3,6 bilhões de reais. Isso vem de uma conta, uma estimativa que se fez, tá certo? E nós já sabemos que, por exemplo, o ano que vem a arrecadação aumenta 20%, o que significa que em vez de 10 bilhões, nós vamos ter 12 bilhões para o FNDCT, ainda metade, não reembolsável, reembolsável. A gente até houve uma proposta do Conselho de modificar isso, partindo para uma divisão 65-35, mas que não vingou até o momento. Isso significa que nós vamos ter 6 bilhões de recursos não reembolsáveis e 6 bilhões de recursos reembolsáveis para o ano que vem. Fazendo uma projeção, porque agora o FNDCT está se programando para 3 anos, nós chegamos a esses valores que eu estou mencionando. Então, nesse caso do programa de PROINFRA, são 3,6 bilhões até 2025. Um segundo programa é o chamado Mais Inovação. Esse programa é um programa cujo nome já diz, é para apoiar a inovação nas empresas, e ele tem 6 grandes eixos, que são os eixos que foram definidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, onde a questão de sustentabilidade entra também de forma importante, porque estão aí presentes transição ecológica, transição energética e assim por diante. De novo, 3,6 bilhões para esse período de 3 anos. Tem um terceiro programa chamado Conecta e Capacita, que é um programa de conexão digital e capacitação das pessoas para a utilização dessa conexão digital, um programa que contará com 500 milhões nesses 3 anos. Um quarto programa, que também tem uma correlação, que é um programa de desenvolvimento integrado sustentável da Amazônia, programa que vai contar com 500 milhões, e não se deixem iludir, porque 500 milhões é específico para esse programa, mas há inúmeras iniciativas voltadas para a Amazônia que estão presentes nos diversos programas que eu estou mencionando. Tem um quinto, que é o programa chamado Conhecimento Brasil, de repatriamento de talentos, seja para as universidades, seja para empresas que vão poder contar com subvenção econômica para atrair esses pesquisadores que estão fora. Esse é um programa que tem 1,5 bilhão durante esse período. Um sexto, eu estou querendo ser exaustivo aqui, o sexto é um programa de política consciência, que, de novo, tem uma correlação, porque a ideia desse programa, que terá 250 milhões nesses 3 anos, é um programa que vai simplesmente fazer cartas convite aos ministérios para que os ministérios digam, por favor, criem redes de pesquisa que nos apoiem na formulação de políticas públicas. Um sétimo, programa de acervos, apoio e preservação e manutenção de acervos científicos, culturais e históricos, também de 250 milhões. Esse deve ser o de número 7. O número 8 é o programa destinado a apoiar essas grandes iniciativas que eu já mencionei, como o RMB, etc., que é um programa que envolve 1,5 bilhão. Tem um nono programa que é específico para a defesa, um programa que visa promover autonomia tecnológica na área de defesa, de 500 milhões. E, por fim, outro programa que também dialoga com uma proposta como essa do Landes, que é o programa de segurança alimentar e erradicação da fome, que, obviamente, busca trazer ciência, tecnologia e inovação, modernas, atuais, para lidar com essa questão.
Pois bem, esse programa também contará com algo como 500 milhões. Se você somar esses investimentos todos, nós estamos falando 12,7 bilhões nos anos de 2023, 2024 e 2025, e tudo isso, de certa forma, decidido e coordenado pelo Comitê de Coordenação do FNDCT, que é presidido pela ministra e que tem como, digamos, o seu braço operacional o secretário executivo Luiz Fernandes, que preside também o Comitê de Coordenação dos Fundos. Então, tudo isso passou. Houve um processo de várias reuniões e encontros dos fundos setoriais, primeiro, depois do Comitê de Coordenação dos Fundos, depois isso vai para o Conselho Diretor. Já houve várias reuniões ao longo desse ano. Nós temos esses programas já definidos e a cada programa corresponde um termo de referência, um único. E nesse termo de referência você especifica quais as iniciativas que estão ligadas ao programa. Então, num deles em particular, só para que vocês tenham uma ideia, o programa 1, digamos, de apoio à infraestrutura, né? Ele vai ter um certo número de iniciativas. Tem umas iniciativas que são destinadas a recuperar e expandir o nosso parque laboratorial. Então, nós vamos ter um aporte de 100 milhões que já foram repassados ao CNPq para serem gastos esse ano para reparos emergenciais de equipamento. Isso não é o caso do Landes, porque o Landes ainda não partiu, não deu a partida. Um segundo, da FINEP, 200 milhões para recuperação e atualização de equipamentos. E um terceiro, que é para a expansão do parque laboratorial, de 500 milhões. Esses valores que eu estou dizendo são para, exceto do CNPq, que já é para esse ano, os 200 milhões e mais esses 500 são para 2024, e aí o que a gente espera é repetir isso em 2025. No caso ainda desse programa de infraestrutura, nós temos a intenção de lançar, ainda esse ano, ou talvez no comecinho do ano que vem, um programa que nós estamos chamando de Proinfra temático. Por que temático? Porque ele vai focar em 5 temas. Que temas são esses? Complexo Industrial Tecnológico da Saúde, Complexo Industrial Tecnológico da Defesa, Transição Energética, Transição Ecológica, cuja correlação com vocês aí é direta, e, por fim, a transformação digital. Serão 500 milhões. Estamos pensando num programa que é específico para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no valor de 300 milhões. E, por fim, um programa de cooperação internacional, na faixa de 100 milhões de reais, que a gente ainda vai desenhar, quer dizer, algumas dessas iniciativas, né, tem já o termo de referência já está devidamente aprovado. Eles aparecem, essas iniciativas aparecem como anexos, tá? Alguns desses anexos já foram produzidos, mas isso é um processo que está em curso, tá certo? O que eu posso adiantar para vocês é que a gente espera que já no dia 4 de dezembro, na reunião da nossa diretoria executiva da FINEP, a gente aprove esses dois editais de recuperação e atualização de equipamentos e o edital de expansão, que é o antigo Proinfra. Então, há um volume de recursos considerável, tá certo? Para que vocês tenham uma ideia, em recursos não reembolsáveis, nos anos anteriores, por exemplo, 2019, 20, 21, nós tínhamos 1 bi de recursos não reembolsáveis. Agora nós temos 5. Em 2022, a situação melhorou um pouquinho, mas ficou na faixa de 2,7. Quer dizer, quase a metade do recurso que nós dispomos esse ano, e vamos dispor de recursos para os anos vindouros. Então, eu acho que aqui o papel que me cabe nesse momento é traçar para vocês esse panorama e dizer que não vai ser muito difícil encaixar-se nesses grandes programas e alinhar-se com as missões que estão definidas pelo Ministério, tá certo? Eu esqueci de mencionar um programa que também está no âmbito do programa 1, que é exemplo daquele que eu falei que era de recuperação emergencial, que é um repasse para o CNPq. Esse também será um repasse para o CNPq de 200 milhões para 2024, para o lançamento de novos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são estruturas de rede, né, que congregam várias instituições, e eu acho que talvez o Landes seja um exemplo muito interessante do que poderia ser um INCT, na medida em que ele venha a conseguir
se conectar com outras instituições, né? E ser a instituição, ter a PUC de Campinas e o Landes como digamos, a coordenação desse NCT, valendo-se dessa nova chamada que deve aparecer ao longo do ano que vem. Então, é esse o panorama que eu tenho para oferecer para vocês. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o que aconteceu esse ano, tá? E para quem acha que a FINEP não está trabalhando esse ano, para vocês terem uma ideia, nós já colocamos na rua 3,3 bilhões de recursos não reembolsáveis. Some-se a isso, digamos, quase que 1,6, por aí, que deve entrar agora nessa janela de remanejamento, e ficam faltando 178 milhões para que a gente consiga uma execução plena. E no que diz respeito a recursos reembolsáveis, também já foram mais de 4 bilhões, ou seja, procura por crédito agora com taxas razoáveis tem aumentado bastante. Então a FINEP está a pleno vapor. Obviamente foi necessário um processo que levou um certo tempo, né? Porque nós assumimos final de março, ou seja, praticamente esquece 3 meses do ano. Ao longo desses 8 meses, quase 9, nós trabalhamos duro para que a governança do FNDCT fizesse essa transformação, que não é trivial, para evitar a enorme dispersão que havia, né? E, portanto, agora estamos já na fase que vamos lançar esses editais, e eu estou aqui chamando a atenção de vocês para que vocês acompanhem isso de perto, né? E que tenham essa visão global, que pode ser encontrada na página do Ministério, a FINEP também está divulgando bastante isso, e vejam as oportunidades que existem para uma iniciativa como essa que está sendo proposta. Quero lembrar que, por exemplo, não foi por acaso que a gente escolheu aqueles temas na área de infraestrutura, né, em que a transição ecológica e a transição energética, que tem forte acoplamento, né, estão na ordem do dia. E se vocês forem olhar também no Mais Inovação, aqueles temas elencados pelo CNDI, a gente está procurando um alinhamento forte do MCTI com o MIDIC nesses aspectos. Lá, de novo, aparece o tema da sustentabilidade, né, como algo na ordem do dia, né, e nós sabemos que isso é uma prioridade tanto do MCT e com a ministra Luciana Santos, quanto do MIDIC com o ministro Alckmin, nosso vice-presidente. Acho que era isso que eu tinha para contar. Obrigado a vocês pela atenção e desculpem se eu me estendi além da conta, mas isso é um hábito que eu herdei da minha mãe, falar demais, né? Fazer o quê? Obrigado, professor, pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Michael Hennessy, especialista da divisão de competitividade, tecnologia e inovação do BID, que participa com a gente de forma virtual. Ótimo, obrigado. Antes de nada, gostaria de cumprimentar o reitor Germano, o reitor Tom Zé, os prezados colegas da FINEP e do BNDES que estão presentes com a gente hoje, professor Marco Aurélio e os prezados professores e colegas lá em Campinas e conectados pelo vídeo hoje, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje nesse evento e para poder aprender um pouco mais sobre a proposta do Landes e ter essa oportunidade para oferecer algumas reflexões sobre a proposta, sobre as ideias que foram apresentadas até agora, né? Acho que para guiar minha fala, vou responder brevemente as perguntas que Marco Aurélio colocou lá na apresentação em algum momento, né, que foram se nossas instituições estão se estruturando para enfrentar esses desafios de sustentabilidade, se o Landes poderia ser uma parceira nesses esforços, e o que o Landes precisa fazer para ser uma parceira se não está posicionado corretamente nesse momento, né?
Bom, eu acho que em relação com essa primeira questão sobre nossas instituições, se estão estruturando para enfrentar o assunto da sustentabilidade, da parte do BID, claro que sim, a gente, esse tema de sustentabilidade é cada vez mais presente para a gente, cada vez mais importante em nossos programas, nossos apoios para a região. A gente, acho que eu vi um tweet que hoje completou o primeiro ano do nosso novo presidente, o presidente Elon, que tomou a presidência do BID em novembro do ano passado. E desde que a chegada do nosso presidente Elon, ele está falando sobre que é importante que é a questão de sustentabilidade e também, como parte disso, criou uma iniciativa multipaís para apoio da Amazônia, né? Além disso, que acho que vale a pena mencionar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com essa mudança ainda estruturando a nova estratégia institucional, mas pelo que eu ouço sobre todo esse processo, a parte de sustentabilidade cresce em importância, vai continuar crescendo cada vez mais para os apoios do BID nos próximos anos. O que quer dizer isso? No dia a dia, por exemplo, agora, coisas que já começaram, nossos projetos agora, a gente precisa medir o impacto ambiental dos nossos projetos. Sempre tínhamos que fazer isso, mas agora a gente tem que fazer cálculos sobre estimativas sobre as emissões de gases de estufa. Temos que mostrar porcentagens dos investimentos que fazem parte dos programas, quantos deles estão alinhados com metas específicas de sustentabilidade, e a gente, além de colocar esses safeguards e esses cálculos como parte das diretrizes dos nossos programas, a gente tem apoiado várias instituições na região para estabelecer ferramentas parecidas para calcular, para fazer cálculos sobre o uso de tecnologias para evitar gases de estufa, MRVs, ferramentas de mensuramento, relato e verificação. Então, a gente está bem institucionalmente está bem engajado com esse propósito, essa missão que se está colocando sobre a mesa na proposta do LANS, e eu acho que não tem como evitar, não só que todo mundo está engajado com essa pauta da sustentabilidade, mas acho que não tem jeito de evitá-lo nos próximos anos, com os compromissos que os países têm em termos das contribuições nacionais, as metas 2030 da ODS. Acho que todos estão buscando uma forma de chegar para cumprir com as metas desses compromissos que tem feito, porque senão a gente já ultrapassa os 2 graus e vai ver tipo um impacto horrível realmente nas mudanças causadas pelas mudanças climáticas, né? Sobre o segundo ponto aí, se o LANS poderia ser uma parceira, eu acho que, claro que sim, eu acho que como se está posicionando o LANS nessa apresentação que eu vi na conversa anterior que tinha com Marco Aurélio, eu acho que, claro que sim, existe uma grande possibilidade, uma demanda emergente para os tipos de serviço que se está propondo como parte do LANS. Eu acho que não é só nossos projetos que se está exigindo mais cálculos, mais estudos, mais pensamento, conhecimento sobre tecnologias para promover a sustentabilidade em nossos projetos, mas dentro do governo do Brasil, como foi falado muito bem agora pela FINEP, é grande prioridade nesse momento. Eu acho que a demanda para esse tipo de mapeamentos, análises, serviços, cálculos que poderia fazer através do LANS, acho que o posicionamento é muito interessante mesmo, porque isso só vai crescer e
realmente não é só em projetos de multilaterais ou de bancos de desenvolvimento ou universidades, mas cada vez mais vai ser mais presente nos projetos do setor privado, e eles não vão ter essa capacidade necessariamente, e uma instituição como o Landes poderia oferecer essa capacidade, poderia fazer parcerias também para desenvolver essa capacidade, e acho que é bem interessante esse posicionamento. Bom, a última questão aqui seria o que o Lands precisa fazer para ser uma parceira. Eu acho que, de certa forma, vou falar desde a perspectiva do BID, mas acho que tem algumas lições aqui que se pode inferir um pouco dessas reflexões, mas de um lado do BID a gente tem algumas ferramentas com que a gente pode colaborar, trabalhar com outras instituições, com governos, etc. Um que seria o TIP, são três realmente. O primeiro seria um empréstimo um projeto de empréstimo que tipicamente é de grande valor, que se estabelece através de um processo de diálogo com um país, e que tem alguns objetivos definidos, e é um empréstimo que a instituição repaga durante um prazo de 20, 25 anos depois. Segundo é assistência técnica, que acho que vocês já têm experiência lá com o HIDS, para ver como que funciona essas experiências de assistência técnica, são apoios de consultorias, conhecimento, etc., para apoiar, desenvolver alguns objetivos específicos. Não sei se alguém lá queria falar algo ou se está cortando. Não, vou continuar, tá? E o terceiro são produtos de conhecimento, não? Que a gente colabora com instituições ou às vezes financia estudos, em que a gente cria base de dados, produtos de conhecimento que poderiam, que são, pela natureza deles, tipo bens públicos, que podem informar decisões políticas públicas e análises na região para fomentar desenvolvimento. Eu acho que o Lands, de certa forma, poderia atuar, especialmente no segundo dois, a segunda e a terceira que eu mencionei lá. Eu vejo que poderia ser uma instituição que poderia ser provedor de assistência técnica, que a gente poderia buscar para contratar, para dar serviços para instituições que estão tentando lidar com essas questões tecnológicas, essas questões de análise sobre sustentabilidade, e além disso, eu acho que pela capacidade que vão ter no laboratório, pelo conhecimento, acho que seria um bom parceiro mesmo em termos desses produtos de conhecimento também. Essas são minhas reflexões iniciais. Ainda também estou aprendendo mais sobre o modelo. Desculpa se eu falei errado alguma coisa, não entendi um conceito totalmente, mas só queria oferecer isso hoje e, de novo, agradecer a oportunidade para estar aqui com vocês. Obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Dr. Arthur Yabe Milanês, gerente administrador AI de Agro G71 do BNDES, que participa também conosco de forma virtual. Boa tarde a todos, agradeço também aí o convite, parabenizo aí pela iniciativa, já tive a oportunidade aí de falar bastante aí com o professor Marcos ao longo dos últimos dias, né, que ele tem apresentado aí essa ideia, que eu acho que é muito bem-vinda, né, um novo laboratório aí dedicado a um tema tão importante, né, é um tema assim tão relevante que a gente brinca, né, muitas vezes a gente já ouviu aí cobranças até para o próprio BNDES incluir o S do sustentável, né, no nome, né, então, porque de fato a sustentabilidade é um tema que perpassa aí todas as estratégias do BNDES já há algum tempo, né, em suas várias facetas, né, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Né.
assim, tentando também ser bastante direto nas respostas, né, as provocações ou as dúvidas as contribuições que o Marco pediu, eu acho assim, do ponto de vista de até sustentabilidade financeira de um centro tecnológico como esse, por mais que haja apoio já da PUC de Campinas, é importante ele ter vamos dizer assim, um modelo de atuação bem definido, né? Até você comenta no início da apresentação, né? Bom, para não deixar muito solto, vou colocar alguns exemplos aqui de atuação, né? Eu acho que isso para o mercado é muito importante. As empresas precisam reconhecer uma capacitação específica no centro para a resolução de determinados problemas e gargalos que as empresas enfrentam, né? Até porque hoje elas já são servidas por alguns centros tecnológicos com as quais ela já tem relacionamento e para os quais ela já consegue algumas soluções. Então, para o centro se colocar como uma alternativa a essas instituições que já existem, eu acho que é importante ele ter algumas prioridades do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e buscar eventualmente lacunas que o mercado ainda não oferece, né? Eu acho que essa exemplo que você deu é muito feliz, o exemplo das tecnologias veiculares ligadas à bioeletrificação veicular. De fato, é uma lacuna que não há muito interesse hoje no mundo. As multinacionais estão muito focadas nos veículos plug-in, a bateria, e alternativas ligadas à eletrificação, uso do motor elétrico, associada à geração de eletricidade de outras maneiras, que não a tomada, né? E aí pode ser o veículo híbrido, pode ser o célula combustível, hidrogênio, enfim. Híbrido para caminhões, híbrido para outras formas de veículos, também veículos pesados. Me parece ser um espaço de atuação ainda pouco explorado no Brasil. A gente tem uma parceria em vigor com a Embrapi, e um dos focos é justamente o fomento a essas tecnologias, e a gente tem tido dificuldade de gerar projetos, porque justamente os centros tecnológicos ainda não se prepararam para essa oportunidade. Mas a gente vê bastante as subsidiárias brasileiras de montadoras migrando para esse modelo, né? A Volks anunciou ano passado um centro de pesquisa em bioeletrificação no Brasil. Você tem a Toyota já com modelos comerciais, a própria Stellantis anunciando também modelos híbridos a etanol. Enfim, parece ser uma boa entrada, né? Com relação isso do lado do desenvolvimento tecnológico, né, instituição tecnológica, vamos dizer, foco hard science, né? A parte mais de estudos, avaliações, assim como o BID, a gente também tem recursos para apoiar esse tipo de estudo. Normalmente são estudos para gerar, também como BID, ativos públicos, informações públicas que vão ajudar a modelar alguma concessão de serviço de infraestrutura ou algum marco regulatório de algum segmento, enfim. Ou outras que a gente, por exemplo, está com um estudo agora em andamento que é para o desenvolvimento de uma calculadora de emissões de carbono para a produção de carne e leite bovinos no Brasil, que é uma ferramenta que hoje existe para biocombustíveis, que é a RenovaCalc, né, que é usado na RenovaBio, mas que para a pecuária não existe uma referência que o setor utilize. Então, a gente também apoia esse tipo de estudo quando tem esse perfil, né, mais de uma informação que vai ter utilidade pública, né? Ou vai suportar, basear uma política pública. Então, assim, e aí, claro, nós temos instrumentos também para crédito para as empresas, para inovação, assim como a FINEP também está podendo utilizar a referencial da TR, o BNDES também foi autorizado a usar a TR como referencial de juros para os projetos de inovação. Também temos aí o orçamento anual de 5 bilhões para crédito, né? Então, também
projetos de desenvolvimento tecnológico em que as empresas forem precisar do apoio de vocês, o BNDES vai poder financiar a empresa vai poder, enfim, utilizar esse recurso da maneira como ela preferir, incluindo aí parcerias com institutos tecnológicos. Então, eu acho que, de fato, a gente está num momento importante em termos de oferta de recursos para P&D, tanto não reembolsáveis como reembolsáveis. A minha contribuição que eu deixo aqui, eu acho que é a questão do foco de atuação, né, de ter uma marca para ser reconhecida pelas empresas como como vocês, como uma alternativa para resolver determinados problemas comuns aí para determinadas cadeias produtivas, né? Isso aí, pessoal. Fico aqui à disposição também. Mais uma vez, parabenizo aí pela iniciativa. Obrigado, professor, pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles, reitor da Unicamp. Agora sou eu. Antes de você sair, eu vou cumprimentar o Germano, né? Como magnífico reitor da Campinas, e o professor, e o padre Davi também, né? Aqui nos recebendo, agradecendo essa explicação. Sabemos que a agenda de um reitor não é fácil, né, Germano? Professor Germano. E queria, então, cumprimentar o meu padre Davi. Boa viagem, hein? E Daiane e a Alessandra também. Cumprimentar o Aragão, né, da FINEP. O Marco Aurélio, e parabenizar ele pela iniciativa, né? E Campinas também por essa iniciativa. Cumprimentar o Michael, o Arthur, o Rossel, né? E nos conhecemos aí nessa trajetória da inovação, né? E do RIDES aqui. Acredito que eu falei tudo. Eu pensei numa apresentação aqui, em vez de eu focar na resposta ao Marco, que eu pensei, vou fazer uma apresentação meio do que a Unicamp faz na questão da sustentabilidade e um pouco também do que é o grande projeto, que nesse caso não é um projeto da Unicamp só, é um projeto que é compartilhado com a PUC, compartilhado com outras estruturas de inovação da região, que é o projeto do RIDES, né? Então, foi isso que eu pensei. Aqui um pouco de apresentação da Unicamp, ali em cima o porte da Unicamp, embaixo algo que caracteriza um pouco o DNA da Unicamp. A Unicamp é uma universidade que há muito tempo valoriza bastante a inovação. Nós temos aí 1.300 empresas filhas que a gente cita, 1.100 estão em grande atividade, todas essas têm a gente tem um catálogo de todas elas, né? Algumas bastante impactantes, talvez a mais impactante é a CIT, que nasceu há uns 20 anos atrás, e final de 21, se eu não me engano, lançou um IPO na Bolsa de Nova York de quase 200 milhões de dólares, né? Uma empresa da área de TI. Né? E temos aí muitos projetos financiados, ou só por companhias, ou FAPESP e companhias. Né? Temos também uma característica, talvez, como universidade, tem uma visão bastante abrangente da questão da sustentabilidade. Então, não é só a área tecnológica ou ciência básica, a gente tem uma atividade nas grandes questões ambientais. Então, aí um pouco nossas filiações, né, que mostram... Quer dizer, nós temos um programa de pós-graduação, por exemplo, que é Meio Ambiente e Sociedade, e é um pouco olhar a questão da sustentabilidade numa visão mais sistêmica, vamos dizer assim, né? Então, com muita influência das áreas de humanidades também. Né? Participamos junto com a USP e Unesp do doutorado, do programa de doutorado em bioenergia, que é uma iniciativa aqui do Estado de São Paulo, né? E temos uma comissão de direitos na área de direito ambiental, né? Temos hoje uma atuação grande
de um programa interno da Unicamp, que é o Programa de Campo Sustentável, muito financiado pela CPFL. Hoje de manhã, nós comemoramos a inauguração de 1.100 quilowatts pico de fotovoltaica em todos os nossos hospitais. Hoje a Unicamp tem cerca de 10% da sua energia é fotovoltaica, é a única universidade que está no mercado livre de energia, ela economiza com isso 10 milhões de reais por ano, e a partir de 24, todos esses recursos contratados no mercado livre serão de energia renovável, inclusive, no caso elétrico, são de pequenas centrais hidrelétricas e as outras alternativas. Quer dizer, então, temos uma ação muito grande interna para que o campus seja sustentável, né? O objetivo é aumentar essa produção de fotovoltaica para 20%, a gente já está renovando parte dos nossos telhados para fazer essa expansão, e também gerar uma usina agrofotovoltaica que ampliaria mais 10% aí já no espaço da Fazenda Argentina, que é o espaço do RITES, né? Então, isso aí é um pouco a situação da fotovoltaica na Unicamp, que está aí crescendo bastante. Lá em Limeira, a gente está com 30% da energia, a gente tem 2 campi em Limeira, né? Obviamente bem menores do que aqui, mas já é 30%. A maior parte aqui é com a CPFL, lá em Limeira é com a Neoenergia. Aí são mais ou menos os grandes centros temáticos que a gente tem. Então, os primeiros lá é tudo na área de energia. Você só citar o campo sustentável, tem em termos de pesquisa o correspondente ao CPTEM, que é um centro sobre transição energética. A ideia aí é formular, tanto testar dentro da Unicamp, como formular políticas públicas para, principalmente, transição energética nos equipamentos públicos, né? Então, participam, hoje, nesse lançamento, por exemplo, tinha secretários municipais, representantes do governo do Estado e representantes do MCTI. O Renan estava aí também, né? É uma ação que a gente tem feito com as estruturas públicas, e a ideia é que aquilo que a gente está formulando para a nossa transição interna seja iluminador, vamos dizer assim, de iniciativas para outros equipamentos públicos. É um centro que envolve, então, gente da área de energia, de engenharia elétrica, da área de bioenergia e da área de regulação também, né? Então, talvez seja algo que esteja mais próximo da concepção do Landes, porque todos esses centros eles são muito focados em assuntos específicos, né? Nenhum tem essa abrangência que é a perspectiva que você está apontando para o Landes. A gente tem ações muito específicas e talvez o olhar global ainda não tem um centro de coordenação, vamos dizer assim, que eu imaginaria que seria um pouco a intenção do Landes, mas você vê que tem vários contatos ali. Os Cine são tecnologias em novas energias, o EPIC, Cine sustentado pela Shell e FAPESP, o EPIC pela Equinor e FAPESP, né? Meio ambiente e sustentabilidade também tem várias coisas. A área de saúde é uma área muito importante na Unicamp, então nós estamos muito atraídos pela ideia do complexo industrial da saúde. O Carlos Gadelha tem uma relação muito forte com a economia da Unicamp, né? Teve aqui lançando o livro recentemente com a Nízia também. Então, é algo que o nosso objetivo aqui seria que o RIDES fosse um ponto de inovação na questão da saúde, né? Então, química e materiais, transformação digital. Então, a gente tem alguns projetos, o BIOS é um deles, inteligência artificial, aprendizado de máquina, vinculado à agricultura e à saúde, né? O Smartness também, então tem essa pegada. Também é FAPESP empresa. O Viva Bem é a Samsung, exclusivamente a Samsung, e daí é para wearables. E associado muito ao bem viver, no sentido exato da palavra, monitorar as pessoas, mas também algumas aplicações. Eles estão começando a trabalhar, por exemplo, com Parkinson, né, para tentar monitorar a evolução das pessoas aí. Um pouco da perspectiva que a gente tem na questão, eu vou pular esse para não discutir muito. Aqui, a ideia, o que é? É sempre nos alinharmos em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Eu só diria que tem uma coisa importante, talvez que seja um marco desse momento do país, do mundo, eventualmente, é que tem a possibilidade de você unir a perspectiva do setor privado, que é o ESG, com aquilo que está movimentando mais as instituições políticas, públicas, que são os ODS. Né? Então, eu acho que tem aí uma possibilidade de alinhamento que é muito positiva. Né? E vou pular isso também. E daí o grande projeto hoje, que eu diria a Unicamp tem, essa minha avaliação como reitor, mas eu acho que é um grande projeto para as instituições da região e é um grande projeto para a cidade de Campinas, com a possibilidade de ter um impacto no desenvolvimento científico e tecnológico do país bastante apreciável. Nos vídeos que a gente divulga do RIDS e tal, e daí eu falo o Conselho do RIDS, não só a Unicamp, né? A gente gosta de destacar que 16% da produção científica e tecnológica do país está na cidade de Campinas. E daí, eu, como reitor da Unicamp, vou me orgulhar de dizer que 8% disso, metade desses 16%, é a Unicamp. Né? Então, você tem uma concentração de equipamentos de ciência e tecnologia muito significativa, né? E que permitem a gente fazer uma combinação de pesquisa. Nós temos uma região aqui de mais ou menos, o projeto do RIDS envolve 11,5 milhões de metros quadrados. Né? É uma região ainda que tem muita mata, ainda resíduos de mata, né? Tem muito espaço livre, mas já é ocupado por instituições importantes, como o CNPEM, Instituto Eldorado, que tem aqui em Campinas cerca de 1.000 pesquisadores na área de TI, o CPQD, né? Tem o Centro de Inovação da Cargill, né? E tem a PUC, o Campus 1 da PUC e o campus central da... Então, e você tem a possibilidade, você tem um meio ambiente ainda bastante preservado, vamos dizer assim. Aí é uma foto da Fazenda Argentina, que é a parte que a Unicamp comprou a mais. Né? Essa parte hoje é só ocupada, no caso da Unicamp, pela sede da nossa agência de inovação, que é a Inova. Na verdade, é uma área ainda bastante livre para ser ocupada. Né? E aí são as várias instituições que ocupam esse lugar que a gente está chamando de RIDS, que são 11,5 milhões de metros quadrados. Né? Então, você vê ali na parte inferior a região que a gente está, que é a PUC Campinas, lá em cima o Sirius, o CNPEM e todas as instituições que estão envolvidas ou em ciência e tecnologia ou na formação de pessoas, de alguma forma. Né? E a inspiração a ideia é transformar isso num distrito de inovação. Né? Então, a inspiração no Arroba 22, de Barcelona, no Mind, de Milão, e no Paris-Saclay, né? Que é aproveitar, e com eu diria até duas vantagens, vamos dizer assim. Uma grande vantagem é que a gente já tem vários equipamentos de ciência e tecnologia instalados. Então, a gente não vai começar do zero com o Paris-Saclay. A outra vantagem é que a gente tem uma natureza bastante preservada. Né? Pode parecer estranho para você, mas a gente tem onça parda, que sai às vezes no nosso... Né? Já teve aqui no Madre Teodora, ela sai às vezes da Fazenda Argentina e à noite dá uma voltinha no campus, já fora do horário de aula, então não teve nunca muito problema. Mas, de toda forma, tem lobo-guará. A equipe da Unicamp fez todo um mapeamento, por exemplo, na Fazenda Argentina, da flora e fauna, e nós estamos numa iniciativa de preservar isso. Eu tenho a impressão que, se isso virar um distrito inteligente, vai ser o único no mundo que vai ter onça. Pode ser. Aí são as várias instituições envolvidas nesse projeto. Então, hoje a gente tem um conselho do RIDS, que a gente chama, né? Esse conselho envolve todas essas instituições e, atualmente, a gente está vinculado, e daí tem alguma conexão com o CTI também, nós estamos vinculados à Fundação Fórum Campinas, que é uma fundação que envolve as estruturas de inovação na cidade como um todo. Então, o Conselho do RIDS ele está agora dentro da Fundação Fórum,
E tanto a PUC como a Unicamp têm um papel forte nessa instituição. Então, embora o RID seja um projeto aqui dessa região, ele agora está associado ao projeto da cidade, né? E a prefeitura tem um papel bastante destacado nisso. Ela fez um novo planejamento de ocupação da região, o BID teve uma participação extremamente importante, ele financiou a elaboração do master plan da região, que está sendo a base para a gente avançar na construção desse distrito inteligente, né? Então, já agradeço novamente aqui ao Michael, porque foi uma pedra fundamental na elaboração desse projeto, né? E é um pouco essa ideia que a gente está conseguindo levar junto. A prefeitura tem um papel essencial, porque ela que cria as bases legais de ocupação da região de uma forma, vamos dizer, a criar confiança também entre os vários atores aí, né? Na nossa parte, esse é o eixo que o próprio CRIS, que foi financiado, aí, que recebeu os recursos para fazer esse master plan, pensou. É um eixo ali, está difícil de ver, mas o eixo de embaixo é um eixo da saúde, ele se aproxima aí da região onde a Unicamp tem concentrado seus hospitais. A Unicamp é das estaduais, a única que as estruturas hospitalares fazem parte do nosso orçamento, né? No caso da USP, da Unesp, são da Secretaria de Estado, eles administram. A gente tem 2 hospitais e 2 hospitais-dia que fazem parte do orçamento da universidade. Então, aquele eixo ali rosa, assim, de baixo da saúde, o de cima da tecnologia, né? Focada muito em transição. Aqui dá para ver melhor, né? Então, saúde e sustentabilidade, focado muito na transição energética, mas envolve também a área de agricultura, né, que a gente tem um acúmulo grande, e TI aí envolvida em todas essas iniciativas. Aí é um pouco o desenho da área, o que a gente está fazendo em termos de recuperação dos corredores ecológicos. Uma das atividades importantes que a gente tem feito é procurado manter a comunidade alinhada em torno dos objetivos da região, tá? Só está acabando. Aqui é o corredor, lá, você vê a oncinha ali, ó. Aquela que está andando nosso campo, aí é um pouco o mapeamento da flora, aí um pouco os eixos, né? Então, energia, saúde, água, alimentos, mobilidade urbana, envolvendo aquelas alternativas tecnológicas, áreas, né, de alternativa tecnológica. Acho que é isso, né? Então, um pouco é o grande desafio e todos os pontos de contatos que tem com o Landes aí. E estamos precisando do apoio da FINEP no grande desafio, porque o grande problema aqui qual que é? A gente precisa fazer isso virar realidade rapidamente, para a gente não perder um momento histórico. Eu acho que tem esse alinhamento de vários agentes em torno do papel da inovação no desenvolvimento, na recuperação do papel industrial do Brasil, né? E uma das coisas que a gente quer fazer, a FINEP já aprovou 15 milhões para uma vila de startups, a gente quer pôr essa vila de startups dentro do RIDS Fazenda Argentina, do RIDS Unicamp. Só que, na época, a ideia não estava tão desenvolvida. Originalmente, ela foi prevista em outro lugar. Atrai as empresas para dar densidade a isso rapidamente, né, como iniciativa. Então, era só para mencionar que no programa 2, esse programa Mais Inovação, toda essa parte de ambientes de inovação, parques tecnológicos, etc., claro que a gente fez um aporte grande, teve um último edital de 320 milhões, e esse edital, como tinha uma demanda qualificada muito boa, né, nós conseguimos colocar mais 240 milhões, ou seja, esse ano são 560 milhões dedicados a parques, ambientes de inovação, etc.
E, obviamente, há todo um interesse nesse tipo de iniciativa que vocês têm. É claro que essa região ela é privilegiada, porque ela tem uma densidade científico-tecnológica e inovadora muito grande. Você mostrou aí, eu acho que esse mapa tem que ser quase que a coisa de entrada, né? Qualquer coisa que você queira falar do RIBS, etc., é só colocar esse mapa e mostrar o conjunto de instituições que estão aí, que isso já tem um impacto muito grande, né? E, como você disse, tem vantagens comparativas em relação a ambientes, distritos de inovação que existem pelo mundo afora, né? Talvez até a onça possa ser matriculada em algum curso de graduação da Unicamp, não é isso? Vai ser algo simbólico. A gente deixa lá com o pessoal do Instituto de Biologia. É só completar duas coisas. Uma das coisas que a gente tem tentado fazer, e daí também falo, não é só a Unicamp, né? O Landes é uma iniciativa desse tipo, de juntar as instituições para a gente estreitar laços de forma que a gente dê mais vida a essa iniciativa já antecipadamente. Nós estamos numa outra iniciativa com o Sirius, fazer um acelerador linear de partículas para tratamento oncológico. Sim, certo? Que é muito necessário. A gente tem a área médica, o Sirius tem a expertise. Eu vejo que vocês têm uma boa relação com a Coreia. Eu visitei a Coreia anos atrás, em 2014, quando eu estava no Inmetro, 2015, e fiquei muito impressionado com essa ideia de distritos de inovação. Eles já têm há muitos anos. E lá se faz exatamente isso que você está descrevendo. Então, eu fiquei muito feliz quando vi que a PUC tem aqui uma Korean Initiative e que no RIDS também, né, essa presença, porque eu acho que eles são um exemplo muito interessante que a gente deveria olhar com cuidado. De resto, eu vou ter que me ausentar, porque tenho agora uma reunião de diretoria da FINEP. Mas eu queria agradecer ao Marco Aurélio pela oportunidade de vir aqui visitar a PUC, agradecer ao reitor Tom Zé, que pela exposição. Isso aqui para mim é muito enriquecedor. Eu acho que, inclusive, o diretor de inovação da FINEP, que é o Elias Ramos de Souza, vai precisar fazer uma visita aqui para ver isso aqui em loco, né? Já serei o porta-voz do convite com muito prazer. E agradecer a vocês todos por em suma, por me ciceronearem nesse campus tão bonito, tão agradável e onde tantas coisas interessantes, criativas, inovadoras estão sendo gestadas. No que a gente puder contribuir para ajudar nesse desafio importante, contem comigo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor, pelas colaborações. Gostaria de passar a palavra agora, então, para o professor, para o Dr. Marco Aurélio, para fazer suas considerações. Por favor, professor. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos a presença, queria dizer que o Landes está nascendo e com foco no tema desenvolvimento sustentável, e a gente convida as instituições que estão aqui para que a gente possa ampliar essa discussão. Eu tenho certeza absoluta que nós precisamos da Unicamp nesse assunto. A Unicamp ela pode ser parte do assunto, porque ela tem muita competência técnica. A PUC já abriu as portas para esse assunto. O Landes tem uma conversa direta com a PUC, porque faz parte da filosofia da universidade. Então, e eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar muita gente muito interessada, pelo pouco que eu conversei, que a Alessandra me ajudou a conversar. O entusiasmo da comunidade local pelo tema é muito grande, então isso vai criar raízes interessantes. Eu convido o BID e o BNDES a me convidar para novas conversas. Vocês sabem que direção nós estamos indo. Nós sabemos mais ou menos como vocês operam e gostaríamos de entender de que forma que a gente pode ser útil às instituições. Nós não temos dúvida que sem o olhar de instituições como os dois bancos, o RIDS também não tem muita chance. Nós precisamos desse assunto, porque a discussão do desenvolvimento sustentável é ampla. Obviamente que, como disse o Arthur, nós vamos ter que cada vez mais focar em alguns temas.
talvez um bom início seja escolher um tema de interesse para as instituições aqui presentes e falar como é que vocês evoluem desse tema, vamos fazer um teste de operação, vamos saber a capacidade desse laboratório de fazer entregas, e isso seria muito bem-vindo, né, Rosana? Porque essa é a lógica que a gente está querendo fazer. Então, eu agradeço muito e aproveito para abrir a palavra, se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu não sei se o Arthur ou o Mike gostaria de fazer. O Mike já saiu. Arthur, se você quiser falar alguma coisa, ou quem estiver participando, acho que a palavra está aberta. Tá? E nós estamos encerrando daqui a pouco. Não, acho que sim, acho que foi bacana aí a participação, acho que a iniciativa é legal. Vamos manter contato, assim, só mais um detalhe, hoje a forma do BNDES operar, né, o não reembolsável, pelo menos a parte da área industrial, né, via a Embrapi. Então seria importante também que eventualmente o centro se tornasse um membro, né, o laboratório, um membro da própria Embrapi, para poder acessar, por exemplo, esses recursos que eu mencionei. A gente tem um contrato grande lá com a Embrapi, com vários temas, né, todos ligados à questão de sustentabilidade, e mais focados, né, novos materiais, biocombustíveis, enfim, são questões assim, questões bem específicas, né, de problemas de sustentabilidade, e a maneira para acessar esse recurso seria via Embrapi, que faz esse papel de hub, né, de vários centros tecnológicos, mas eles fazem o credenciamento, né, todo ano eles credenciam novos centros lá na Embrapi. Nesse caso, o acesso teria que ser via Embrapi para os recursos não reembolsáveis do BNDES. Obrigado. Isso Obrigado, aí. Arthur. Então, Zé, quer comentar alguma coisa? Sei lá, na questão dos biocombustíveis, né, teve uma unidade Embrapi recém-inaugurada aqui na Unicamp, e um pouco a ideia é misturar biocombustíveis com eletrificação também. Então, é algo que foi, acho que 15 dias atrás, foi uma das selecionadas no último edital aí da Embrapi, né? Uma outra que talvez valha a pena comentar, porque é interessante como olhar também daqui para fora, né? A Shell está financiando um projeto na Unicamp que é com a Agave. Eu não sei se o Agave é o da tequila, né? E esse é um convênio que a gente tem com a Cimatec da Bahia. Vai ter a parte de melhoramento genético, essas coisas aqui, e a outra parte de campo, no próprio sertão baiano. Cimatec é um dos maiores unidades inovadoras do Senai, né? Muito inovadora e muito com essa pegada mesmo de aplicação. Devia ter falado quando o Aragão estava aqui, ele estava preocupado com as coisas etílicas, né? A ideia, obviamente, é produzir bioetanol e fibra a partir de agave, mas deve sobrar um pouquinho para produzir tequila também, né? Então vai ter algum efeito. Quem sabe o Brasil ultrapassa o México aí no futuro. A grande vantagem do agave é que ele pode ser produzido no agreste, né? Ele é uma biomassa tão intensa como a cana, mas requer muito menos água, né? Então ele tem um potencial de ser produzido em condições mais adversas do ponto de vista de disponibilidade de água. Obrigado. Davi, você quer encerrar? Bom, então, para encerrar, gostaria assim de trazer o agradecimento a todos os que participaram, de modo especial ao professor Marco Aurélio, né, que está sendo o arquiteto dessa ideia, junto com uma equipe que trabalha com ele, professora Rosana, outros professores também. Agradecer sempre a presença do Tom Zé junto com a gente nessa caminhada, né, agradecer a presença, né, do BNDES, do professor Aragão,
né? E, assim, dizer que para nós é muito importante, a gente acredita muito no trabalho em rede, né? O Papa Francisco, nós somos uma universidade pontifícia, então a palavra dele sempre tem nos guiado, nos orientado, e a orientação é trabalhar em rede, né? Em rede de universidades, em rede de institutos de ciência, em rede, porque a rede justamente mostra o trabalho colaborativo e não a competição. Acredito que o mundo pode ser muito melhor do que é se a gente consegue estabelecer redes e pontes para que a gente possa construir melhor, né, o desenvolvimento sustentável da casa comum, que é o nosso planeta. Então, agradeço a todos e vamos continuar com esperança nessa construção que está começando hoje. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. Obrigado pela presença de quem está virtual aqui conosco também. E muito obrigado, agradecemos e tenham um ótimo final de tarde aí, acabando já a tarde, uma excelente noite. Até a próxima.